Eu quero convidar você também a ficar de pé para nós lermos a palavra de Deus. O livro de Zacarias é um texto que nós temos compartilhado já há algum tempo, que é o texto base do nosso tema desse ano. Quem lembra do tema do ano aí? Nós estamos no ano da restituição, o ano da restituição. Então esse texto é o texto base, Zacarias capítulo 9. Vamos ler o versículo 11 e o 12, ok? Zacarias 9, 11 e 12. E diz assim a palavra de Deus: quanto a ti, Sião, por causa do sangue da tua aliança, tirei os teus cativos da cova, em que não havia água. Voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Também hoje vos anuncio que tudo vos restituirei em dobro. Feche seus olhos, Pai, esta é a sua palavra. Senhor, sabemos que a sua palavra é tudo que precisamos. Somente o Senhor nos satisfaz. Tudo que nós precisamos está em Ti. A nossa vida está, Senhor Deus, firmada em Ti. E por isso nós nos conectamos à sua vida, nos conectamos, Senhor Deus, a quem o Senhor é. Por isso, Pai, que no nome do Senhor Jesus, essa palavra possa falar aos nossos corações, nos enchendo de alegria, de gratidão, de força, de expectativas, não expectativas no homem, mas expectativas daquilo que o Senhor pode fazer em nossa vida. Pai, que no nome do Senhor Jesus, o Teu Espírito flua na nossa vida com graça, com favor, misericórdia. Pai, que a Tua palavra fale conosco nessa noite, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir. Esse é o desejo do nosso coração, em nome do Senhor Jesus. Diga amém. Diga glória a Deus. Pode sentar onde você está? Glória a Deus. Zacarias capítulo 9, versículo 12. Nós vemos o texto base daquilo que nós estamos falando, compartilhando sobre o ano da restituição. E lendo esse texto, algo que me chamou muito a atenção foi justamente a expressão presos de esperança. Em outra versão, na revista Almeida e corrigida, na revista e corrigida, Almeida, revista e corrigida, ele traz uma expressão poética, ele diz prisioneiros da esperança. Diga assim, prisioneiros da esperança. E eu quero falar sobre isso hoje. O que é ser um prisioneiro da esperança? Quais são as implicações de ser um prisioneiro da esperança? Sabe que a palavra prisioneiro, ela aparentemente não é uma palavra muito boa. Porque o que é ser um prisioneiro? Bom, um prisioneiro é alguém que está acorrentado, alguém que está enjaulado, com a sua liberdade limitada, cerceada, ou sem completa liberdade, sem nenhuma liberdade. Porque quem o aprisiona determina muitas vezes o momento em que ele vai se alimentar, o momento em que ele vai sair, o momento em que ele vai fazer qualquer coisa. Então uma prisão aparentemente não é um lugar em que nós queremos estar. Eu tenho certeza que se eu fizer uma pergunta aqui, olha irmãos, quem aqui gostaria de ser um prisioneiro? Talvez ninguém iria dizer, olha pastor, eu quero ser um prisioneiro. Porque ser um prisioneiro, na verdade, não é algo bom, pelo contrário. Então há pessoas que estão completamente aprisionadas e nós costumamos dizer que Jesus é Jesus que salva, cura e liberta. Liberta do quê? De prisões. Então há pessoas que estão aprisionadas nas drogas, nos vícios. Uma pessoa aprisionada nas drogas não é que ela muitas vezes ela não sabe que aquele lugar é ruim. Muitas vezes ela sabe que é ruim, mas ela está aprisionada, ela não consegue sair. É uma força que não impede, é uma força que impede ela de sair. Há pessoas que estão aprisionadas na depressão, numa tristeza profunda. E muitas vezes a pessoa que está aprisionada na depressão, não é ela que define o dia que ela vai estar bem. Tem dia que ela está bem, tem dia que ela está mal.
Uma pessoa que está aprisionada a esse tipo, né, de problema na sua saúde mental, ela tem dificuldade muitas vezes de sair de casa. Então uma pessoa também, há pessoas que podem estar aprisionadas a um complexo de inferioridade. Qualquer coisa na vida dela em que ela precise romper um desafio, que ela precise romper com uma limitação, ela não consegue, porque ela se julga incapaz, inferior. Então perceba, há diversas prisões. Há pessoas que estão presas a coisas materiais, há pessoas que estão presas a sentimentos emocionais, há pessoas que estão presas até a outras pessoas. Mas quando nós falamos nesse sentido, prisão nunca é bom. Mas interessante que a palavra de Deus, ela vai dizer que nós somos prisioneiros. Mas não somos prisioneiros de algo que aparentemente nós não queremos na nossa vida. A Bíblia fala que nós somos prisioneiros da esperança, que nós estamos correntados a essa esperança. Então a Bíblia usa esse termo para dizermos que nós estamos completamente amarrados à esperança. E eu gosto que muitas vezes a Bíblia, ela usa esses termos que aparentemente são ruins, para transformá-los num bom sentido. Em outro texto, a palavra diz que nós somos escravos de Cristo. Quem quer ser escravo de alguém? Ninguém. Mas quando nós nos tornamos, pela graça de Deus e de uma forma completamente, somos escolhidos e fazemos isso de uma forma intencional, nós decidimos ser escravos de Cristo. Irmãos, a nossa vida muda completamente. Da mesma forma, ser um prisioneiro da esperança, ao contrário das prisões que eu falei aqui, não é algo ruim. Pelo contrário, quando nós estamos aprisionados, amarrados à esperança, quando nós estamos aprisionados a um sentimento, a algo que Deus gera em nosso coração, irmão, nós estamos amarrados a Ele. Então ser prisionado, ser um prisioneiro da esperança, nada mais é do que você estar completamente acorrentado e amarrado a uma confiança de que dias melhores virão. A esperança é uma palavra comum, mas que muitas vezes nós utilizamos esta palavra como uma espécie de otimismo, ter um pensamento positivo sobre o futuro. Ou então, quando falamos de esperança, nós estamos apenas querendo trazer uma mudança para a nossa realidade que nós não gostamos, de uma maneira positivista, falando palavras positivas. Não há nada de errado em ser alguém otimista. Você pode ser um otimista, mas a verdade é que o otimismo por si só, ele não se sustenta. Porque o otimismo, que é algo natural, na primeira crise, ele vai embora. Quando nós nos tornamos apenas otimistas e não esperançosos, o otimismo, no primeiro resquício de que o planejamento deu ruim, ele é o primeiro a ir embora. Quando somos otimistas e fazemos isso simplesmente de uma maneira superficial, natural, apenas trazendo palavras motivacionais para nós mesmos acreditarmos que as coisas vão dar bom, no primeiro desvio a gente faz o oposto, começa a declarar que não vai dar certo. Por isso o otimismo, ele não se sustenta. Outras vezes nós podemos utilizar a palavra esperança como um desejo de que alguma coisa boa vai acontecer. Eu quero ser um dia promovido. Ou então, não, eu espero um dia me livrar dessa doença. Ou então, quem sabe um dia eu vou experimentar de um casamento feliz. Ou então, não, quem sabe o meu negócio vai dar certo. Muitas vezes nós utilizamos a esperança como um desejo longe de que algo pode acontecer, de que talvez seja possível que aconteça. Mas quando a Bíblia fala de esperança, não é assim. Quando a Bíblia fala sobre a esperança bíblica é uma certeza de que algo vai acontecer no futuro.
A esperança bíblica é uma convicção de que Deus vai fazer. Você quer ver um exemplo? A Bíblia fala de uma esperança, que é a esperança que todos nós aguardamos, que é a esperança da volta do Senhor, de que um dia receberemos um corpo glorificado. Isso não é uma dúvida, é uma certeza. Eu tenho certeza que todos nós em breve estaremos juntamente com Ele, num corpo glorificado, adorando a Ele eternamente. Isso é a esperança. Então a esperança não é um desejo, sabe, vazio, ou então um desejo superficial, que te leva talvez a crer que algo vai acontecer. Não, a certeza, a esperança é uma certeza, é uma convicção. Quantos compreendem o que eu estou dizendo? Então a esperança, ela nos traz uma garantia, uma certeza de que Deus vai mover algo lá na frente. Mas a esperança, ao contrário do que muitos crentes às vezes pensam, ela também não é só uma expectativa, uma certeza de que algo vai acontecer no porvir. Porque tem pessoas que aliam a esperança somente na esperança de um dia estarmos na eternidade com Cristo. A Bíblia fala que a nossa maior esperança é da volta dele. E que um dia ele voltará e resgatará a sua igreja. Estaremos livres de toda dor, estaremos livres de todas as notícias ruins. Esses dias, na verdade hoje, eu vi uma notícia tão triste, de uma pessoa que estava caminhando na estrada do Monteiro. Uma mulher, um casal, estavam caminhando, e um carro, um homem que estava embriagado, atropelou ela e ela morreu na hora. Deixou um filho. Eu não sei quantos viram essa notícia. Acho que foi na madrugada de ontem para hoje. Eu fiquei tão triste com essa notícia. E a verdade, irmãos, é que há uma esperança no nosso coração, e que essas coisas na eternidade, juntamente com Ele, não vai acontecer. Imagine a tristeza da família. Eu não sei, talvez se alguém conhece, porque como foi aqui em Campo Grande, está me ouvindo esta mensagem. É muito triste. E quantas notícias como essa nós vemos todos os dias. É impressionante como toda semana parece que tem um avião caindo esse ano. Quantas coisas ruins, bala perdida, pessoas que sofreram atentados. Irmãos, há uma esperança no nosso coração de que um dia todas essas dores cessarão. E que nós não vamos receber mais notícias como essa. Essa é a esperança do porvir. Mas, quando a Bíblia fala sobre esperança, ela não fala somente na esperança do porvir. A Bíblia ela também nos exorta a termos esperança no tempo presente. Porque parece que a esperança foi embora. As pessoas não têm mais esperança. Você está na fila do banco, todo mundo só fala coisas ruins. Você está no ônibus, você está em qualquer lugar, a expectativa das pessoas é sempre o pior. Elas esperam sempre o pior das coisas. Dificilmente você vai encontrar uma pessoa cheia de esperança dizendo: eu acredito no Brasil, eu acredito nas pessoas. Pelo contrário, eu como líder de jovens, eu sempre ouço: você vai ter, olha que missão difícil é a sua, viu? Ninguém chega para mim e fala assim: pastor, que bênção, o senhor é um pastor de jovem, olha. Sempre falam o quê? Eu não queria estar no teu lugar, não. Essa geração é muito difícil. Eu conheço uns aí que só Jesus. Esse povo, eles não querem nada. Não tem responsabilidade. Ninguém chega para mim e fala assim: olha, bênção, você está nesse chamado que Deus te deu. Só notícia ruim. Mas irmãos, pela graça de Deus, eu tenho maturidade para entender. No final das contas, eu sempre falo, eu deixo a mensagem de esperança e falo assim: irmão, agora talvez você está vendo, realmente não está sendo tão bom quanto nós esperamos, mas eu acredito nessa geração. Da mesma forma, quando Deus exortou Elias falou: não, mas só tem eu aqui. Deus falou para ele: não, tem mais de 7.000 que
não se dobrou. Infelizmente, de uma maneira geral, na expectativa, a juventude não demonstra sinais de que vai dar certo. Mas eu acredito, irmãos, que pelo poder do Espírito Santo de Deus, eles vão dar certo. Então, a verdade é que o mundo está sem esperança. Mas a Bíblia fala que nós somos os prisioneiros dessa esperança. Nós somos os prisioneiros de boas expectativas. Então nós precisamos sim esperar coisas boas de Deus para o tempo presente hoje. Você pode e deve esperar em Deus que você possa desfrutar de uma família abençoada, de que você possa desfrutar de um casamento feliz, que você possa desfrutar de bênçãos da parte de Deus. Ah, pastor, mas a gente não tem que esperar nada nesse tempo presente. A nossa esperança é na eternidade. Irmãos, entenda uma coisa. Há dois extremos. Tem gente que apenas espera receber de Deus bênçãos materiais. Eu não condeno uma pessoa que muitas vezes rejeita as bênçãos materiais, porque infelizmente há muitas pessoas que acabam colocando as bênçãos materiais à frente daquilo que é o mais importante. Muita gente às vezes acaba enfatizando receber de Deus para o tempo presente mais do que o porvir, e acabam caindo num outro extremo, de que na verdade uma pessoa que busca ter uma casa melhor, uma casa com piscina, é carnal. De que uma pessoa que espera e ora para ter um carro melhor, para fazer uma boa viagem, para vestir uma boa roupa, ou então para desfrutar de algo que essa terra pode nos dar, ela na verdade está completamente com a esperança no lugar errado. Os dois extremos, eles limitam o poder de Deus. Eles limitam a Deus. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz, irmãos, que Deus quer nos fazer abençoados com toda sorte de bênçãos, sejam elas espirituais ou materiais. Então não há nada de errado de você esperar algo da parte de Deus, de você ser abençoado materialmente. Mas óbvio que as bênçãos materiais não é o centro. O centro é a bênção que nós já recebemos, que é Cristo, nós já temos. E Ele nos garante estarmos com Ele eternamente. Uma vez que nós cremos, nos tornamos filhos, agora nós temos garantidas as bênçãos espirituais. Paulo ele vai falar no livro de Efésios. Mas nós também podemos ter esperança na restituição. Esperarmos da parte de Deus, da bênção, para desfrutarmos hoje. Então fala para a pessoa que está do seu lado. Fala assim, ó, você pode esperar o melhor de Deus para a sua vida hoje. Hoje. Então hoje você pode desfrutar da parte de Deus, ok? Então a esperança é para esta vida e para o porvir. Então nós esperamos um dia estarmos desfrutando com Ele eternamente, onde não haverá lágrimas, choro, nem dor, mas também nós podemos esperar desfrutarmos do melhor dEle enquanto nós estamos aqui na terra. Então esperança é uma certeza. Mas você pode perguntar, pastor, mas isso não seria fé? Porque a fé é uma convicção, a fé é a certeza. Você sabe que fé e esperança muitas vezes elas acabam sendo confundidas na nossa mente. Porque por algum aspecto elas se assemelham, mas há algumas diferenças. Então, quando nós falamos de fé, a fé ela atua no passado ou no presente, agora. Então a fé é para o agora. E a esperança? A esperança é para o futuro. A esperança é para o amanhã. Quando nós falamos de fé, nós estamos falando de algo que acontece hoje. Então quando eu digo, eu creio que Jesus morreu na cruz por mim, é fé. Quando eu digo, eu creio que sou filho de Deus, é fé, você está exercendo a sua fé. Mas quando você diz, eu creio que Deus vai abençoar o meu emprego, eu creio que Deus vai fazer algo na minha vida, você está exercendo a esperança. É óbvio que as duas coisas, elas andam juntas, porque a fé, ela sustenta a esperança. Deixa eu ilustrar para você poder entender.
A palavra esperança, ela no hebraico significa tikva. Diga, tikva. Essa palavra tikva, ela significa corda ou linha. Então, a palavra esperança, ela significa corda, porque ela nos conecta com as promessas de Deus no futuro. A palavra fé, ela significa emuná, diga emuná, que significa firmeza, confiança, sustento. Então a fé, ela é o sustento. Uma passagem que fala sobre firmeza, eu não sei se você lembra, quando Moisés, junto com o povo no deserto, estavam lutando contra os amalequitas, Deus fala para eles subir ao monte, e enquanto Moisés estava com as mãos levantadas, o povo prevalecia. Mas quando Moisés abaixava as mãos, os amalequitas prevaleciam. E Moisés então começou a cansar os braços, e Deus então fala para Arão e para Ur fazerem o quê? Sustentar os braços de Moisés. A palavra sustentar aqui é emuná, ou seja, fé. Então a fé, ela sustenta. Deixa eu fazer uma ilustração para você entender. Pastor Gelson, vem cá, traz essa corda aí para mim, por favor. Vem o senhor também, isso, vem aqui também. Então eu disse que esperança é uma corda. Eu trouxe uma corda aqui. Isso, segura uma ponta da corda. Pastor Gelson vai representar as promessas de Deus no futuro. Promessa de Deus, Pastor Gelson. Sou eu mesmo, sou você. Então a gente está aqui. As promessas de Deus estão lá. O que nos une à promessa de Deus é essa corda. Que corda que é essa? É a esperança. Então a esperança é o que me conecta à promessa de Deus no futuro. A esperança é o que me conecta à restituição daquilo que Deus vai fazer esse ano em nossa vida. A esperança é o que me conecta àquilo que Deus vai mover em nossa vida lá na frente. Ok? E o que é a fé? A fé é a firmeza. Porque na verdade, a esperança sem uma firmeza para eu segurar a corda, ela não sustenta. Então a fé é essa firmeza que me faz crer na promessa que Deus está me trazendo lá na frente. A Bíblia fala isso. Você quer ver? Abre aí Hebreus capítulo 11, versículo 1. Abre para a gente. Hebreus capítulo 11, versículo 1, a gente tem a definição de fé. Olha o que a palavra de Deus diz. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam. A convicção de fatos que se não veem. Então a fé é a certeza. Na versão revista e corrigida, coloca aí revista e corrigida. A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Então a fé é o que te dá fundamento, base, firmeza, para você crer e ter esperança nas promessas de Deus lá na frente. A fé é o fundamento da esperança. Então eu creio que Deus é poderoso. Isso é o quê? É fé. Eu estou exercendo hoje e eu sei que Deus é poderoso para fazer na minha vida. Mas se você não aguarda com expectativas de que Ele vai fazer na sua vida, Deus só vai ser poderoso para fazer na vida dos outros, na sua não. Você está conseguindo entender o que eu estou dizendo? Tá claro isso aqui? Então a fé é o que dá fundamento para a esperança, para você receber aquilo que Deus está trazendo na sua vida. Amém? Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor? Obrigado, pastor. Então a fé é o fundamento, pois sem fé a nossa esperança desaba e nos desconectamos da promessa. Então como eu posso esperar algo bom de Deus se eu não creio que sou amado por Ele? Como eu posso esperar que Deus vai me restituir de algo que foi perdido na minha vida se eu não creio que eu sou perdoado? Como que eu vou esperar que Deus de alguma maneira mova no meu casamento se eu ainda estou sendo acusado por um erro que eu cometi lá atrás? Como que eu creio que Deus vai fazer
algo na minha empresa, como que eu espero que Deus vai fazer algo na minha empresa, se eu não creio que Deus tem o melhor para mim? Você percebe como as duas coisas se relacionam, mas são diferentes? Então a esperança é a certeza e a convicção de que algo vai acontecer na nossa frente. Então fala para a pessoa que está do seu lado, fala assim: meu irmão, a sua fé sustenta a esperança. Nós somos prisioneiros da esperança, e eu gosto dessa palavra, prisioneiros, porque prisioneiros da esperança nos diz que nós não temos muitas escolhas, não há muitas opções. Aqueles que foram alcançados pelo Senhor, que foram alcançados pela vida de Deus, agora eles são prisioneiros da esperança, porque em outras palavras, é como se o profeta estivesse dizendo assim: meu irmão, você precisa crer que coisas boas vão acontecer lá na frente. Se você foi alcançado por Deus, se você teve a revelação da graça de Deus, se você teve a revelação de quem Deus é na sua vida, você não pode aguardar por coisas ruins. Você não pode ter expectativas de coisas ruins. Você não pode esperar que coisas ruins aconteçam. Então não fale sobre coisas ruins, não acredite e pense que lá na frente tudo vai dar errado. Você é um prisioneiro da esperança, você está acorrentado com a esperança de que coisas boas vão acontecer. Pode aplaudir. Ser um prisioneiro da esperança é você ter expectativas boas acerca do seu futuro. É você ter expectativas boas acerca do futuro da sua família. Ser um prisioneiro da esperança é você crer de que algo vai acontecer lá na frente. Quando você chegar lá, você vai olhar para trás e você vai ver como Deus agiu na sua vida. Mas por que somos prisioneiros da esperança? Por que, pastor? Por que a Bíblia fala que nós somos prisioneiros da esperança? Sabe que nós somos prisioneiros da esperança porque Deus é um Deus de montes e de vales. É muito mais fácil nós termos esperança quando nós estamos por cima. É muito mais fácil nós termos esperança quando nós estamos vivendo um clima favorável. É muito mais fácil nós acreditarmos que coisas boas virão quando o nosso planejamento está funcionando corretamente. É muito tranquilo quando nós estamos num ambiente e num clima ameno. É o que muitos chamam de clima de montanha. Nós estamos passando por um momento de calor. Aí os caras estavam falando, clima de montanha. Ou seja, um clima ameno, tranquilo. Quando fala de montanha, montes, montanhas, são lugares onde aparentemente são tranquilos. O clima é bom. Eu não sei se você já ficou hospedado em um lugar de montanha, em um clima de montanha. Ouve os pássaros cantando. O sol é um sol de Instagram. A brisa suave, aquela vista maravilhosa. É um clima de montanha. Os problemas ficam lá embaixo. Eles gritam, você nem ouve. A montanha é o lugar onde a bênção do Senhor repousa. Mas quando nós falamos de vale, minha mãe tinha uma expressão que ela falava assim: o buraco é mais embaixo. Então o vale é um lugar de provação. Vale é um lugar onde nós passamos por uma crise. Então, ter esperança quando nós estamos na montanha é mais fácil. Mas quando nós estamos passando por um vale, passando por uma provação, é justamente o momento do desafio. Como crer que algo vai acontecer? Como crer que dias melhores virão, se quando você passa por um vale ele está seco? Se quando você olha ao seu redor não há luz? Se quando você olha ao seu redor o clima não é um clima propenso? A Bíblia, ela fala sobre isso. Você quer ver? Quando a Bíblia fala, quando estamos no vale, Salmos capítulo 23, versículo 4, ela vai falar sobre vale.
É um texto conhecido. Salmos 23:4, a Bíblia diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Então, quando você estiver no momento de vale, entenda uma coisa: você não está sozinho. Nós passamos pelo vale, mas Deus está conosco. Então, quando nós estamos no vale, quando pensamos de dizer, não tem jeito, a minha família vai continuar dessa forma, a minha empresa não vai crescer, eu vou morrer com essa doença, ou então meu filho vai continuar sendo dessa forma, meu casamento vai ter divórcio. Quando você começar a pensar nisso, lembre-se que o vale da sombra da morte, você não está sozinho, tem alguém lá com você. Quando você pensar que você está passando por essa dificuldade, esse problema sozinho, e ninguém está com você, entenda uma coisa: ainda que você esteja no vale da sombra da morte, Deus está com você. Então, no vale, Deus está conosco. Mas no vale, o Senhor, Ele também abre uma porta da esperança. Oséias, capítulo 2, versículo 15. Abre lá. Oséias, capítulo 2, versículo 15. Olha o que diz a palavra de Deus: e eu lhe darei as suas vinhas, dali e o vale de Acor, por porta de esperança. E ali cantará, como nos dias da sua mocidade, e como no dia em que subiu da terra do Egito. A palavra Acor, o vale de Acor, Acor significa problema ou perturbação. Então o povo estava no vale da perturbação, do problema. Deus falou: eu vou colocar diante de vocês uma porta da esperança, para que vocês cantem como no dia da juventude de vocês, para que vocês cantem como no dia em que vocês saíram da terra do Egito. Então, no momento de vale, Deus coloca diante de nós uma porta, que é a porta da esperança. Eu não sei se você está num vale ou numa montanha. Eu não sei se agora você está desfrutando de um clima ameno, ou você está desfrutando, ou está passando por um momento de crise, de vale, de provação. Mas eu tenho certeza de uma coisa: que quando você está no vale, Deus coloca diante de você uma porta. E a porta é a porta da esperança, que faz com que você se lembre dos momentos em que você estava recebendo algo glorioso da parte de Deus. No livro de Lamentações, capítulo 3, o livro de Lamentações inteiro, Jeremias, o profeta, ele fica lamentando sobre os momentos de glória que Israel teve, mas que naquele momento em que eles estavam passando, era um momento de prisão. E Lamentações 3, a partir do versículo 21, se eu não me engano, abre lá, versículo 21, Lamentações 3, 21. Olha o que diz, volta um pouco, 18, coloca no 18. Olha o que Jeremias diz, ele disse: então disse eu, já pereceu a minha força, como também a minha esperança no Senhor. A lamentação dele era que a esperança parecia que já tinha ido embora. Israel sofrendo, o povo sofrendo, e o profeta escreve: parece que minha esperança foi embora. Mas ele continua dizendo: passa, lembra-te da minha aflição, e do meu pranto, e do absinto e do fel. Minha alma certamente se lembra, e se abate dentro de mim. Agora olha o 21. Disso me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. Próximo. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. No versículo 21, Jeremias ele vai dizer, na revista atualizada: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Você sabe que no momento da angústia, no momento do sofrimento, o Senhor ele abre uma porta de esperança para você.
O Senhor nos abre uma porta de esperança que muitas vezes Ele nos faz lembrar de momentos em que coisas grandiosas aconteceram na sua vida. Eu não sei se você já passou por essa experiência, de você estar passando por um momento de crise, de você estar orando e na verdade não sair palavras, só lágrimas, e de repente Deus traz a memória de algo que Ele já fez na sua vida. É como se Ele estivesse dizendo: eu fiz antes e eu vou fazer de novo. Eu fiz anos atrás, você lembra? Você lembra de onde eu te tirei? Você lembra o que eu fiz no seu casamento anos atrás? Você lembra o milagre que eu fiz na sua vida lá atrás? Deixa eu te contar um negócio. Se eu fiz lá atrás, eu vou fazer na frente. No momento de vale, Deus coloca diante de nós uma porta que nos faz termos esperança naquilo que está por vir. Então no vale, meu irmão, não desmoreça a sua esperança, não deixe que a sua esperança seja completamente derrubada e derrotada pelas circunstâncias, mas lembre, traga à memória aquilo que traz esperança na sua vida, para que você possa continuar andando por este vale, até chegar no clima de montanha. No vale, Deus também faz brotar fontes de água. Salmos capítulo 104, versículo 10, a Bíblia vai dizer: tu fazes rebentar fontes no vale, cujas águas correm entre os montes. Lugar de vale, muitas vezes é onde Deus faz brotar água onde não tem. Você está passando um vale, está seco, parece que não tem provisão, as coisas não estão andando como você imagina. Está dando errado no trabalho, dá errado no ministério, dá errado em casa. Você pensa, agora vai dar certo, planeja, faz e dá errado. Aí você começa a pensar, pronto, na verdade tudo que eu tenho feito está sendo indo por água abaixo. Você está passando por um momento de vale. Mas a Bíblia fala, irmãos, que nesse ambiente Deus faz brotar águas. Brotar águas da onde aparentemente não parecem ter águas. Deus faz brotar água do vale. Você sabe que isso é um milagre. Se você entender um pouco de hidrografia, você sabe que rio nasce na montanha, não é no vale. O rio nasce, nas melhores nascentes elas ficam no alto. Por quê? Porque as águas elas vão caindo, correndo. Então, o vale não é o lugar onde nasce rio, água, manancial. Mas Deus é tão poderoso, irmãos, que Ele é capaz de fazer nascer águas onde aparentemente não era para dar água. Deus é capaz de fazer nascer água onde aparentemente, você já viu aquela cena que está tudo certo para dar errado? Quando você pensa que vai dar errado, as águas do Senhor nascem. Quando você pensa que vai dar errado, as fontes das águas surgem e Deus vem com provisão na sua vida. Então, enquanto você estiver no vale, não desista, porque Deus é um Deus de montes. Deus está lá no monte. Quando Moisés estava no monte, Deus estava com ele. Mas quando você estiver no vale, Deus vai estar com você também. Quantos compreendem o que eu estou dizendo? Então podemos estar atravessando um vale, mas estamos caminhando uma promessa de restituição. Há uma promessa de Deus para a sua vida. Há uma promessa de Deus para você. Quando estiver no vale da angústia, procure sempre a porta da esperança. Quando estiver no vale da angústia, creia que as águas do Senhor vão nascer naquele vale. Então por que nós somos acorrentados e somos prisioneiros da esperança? Porque Deus é um Deus de montes e vales. Mas Deus, Ele também é fiel. Então nós somos prisioneiros da esperança, porque quem prometeu, Ele é fiel. Abra sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 23. Hebreus capítulo 10, versículo 23.
Olha o que diz a palavra de Deus. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Nós estamos presos a Ele pela corda da esperança. E Deus, Ele é fiel à sua aliança e à sua palavra. Você sabe que a fidelidade de Deus, ela não está fundamentada e firmada em quem nós somos. Você sabe que Deus não é fiel na nossa vida porque nós somos bonzinhos ou porque nós estamos aqui cultuando a Deus. Deus não é fiel simplesmente porque nós entregamos a nossa vida para Ele. Deus não é fiel porque de alguma maneira Ele olhou para nós e falou assim: eu acho Ele bonito, eu acho Ele um cara legal, eu acho uma mulher bacana, eu vou ser fiel. Não. Deus não é fiel a nós por causa de nós. A verdade é que Deus nem é fiel a nós diretamente. Deus é fiel à aliança que Ele fez conosco. Isso é muito mais poderoso, sabe por quê? Porque se a fidelidade de Deus dependesse de uma resposta nossa, Deus, Ele não poderia liberar a promessa dele sobre nós. Sabe por quê? Porque o problema não está em Deus, o problema está em nós. É por isso que em Timóteo a palavra de Deus diz que ainda que nós sejamos infiéis, Deus permanece fiel. Por que Deus permanece fiel mesmo na nossa infidelidade? Porque a fidelidade de Deus, em primeira partida, não é exatamente aquilo que nós fazemos ou que somos. A fidelidade de Deus, ela está fundamentada na aliança que Ele fez conosco. E aquilo que Deus fala, a aliança que Deus faz, irmão, para Ele é irrevogável. Se Deus firmou uma aliança com você, você pode ter certeza que Ele vai cumprir. Pastor, mas eu vou falhar. Vai. Em algum momento, nós vamos falhar na aliança. Deus faz uma aliança com Abraão. A pergunta que eu faço para você: Abraão falhou? Sim ou não? Falhou. E não foi uma vez só não. Mas Deus falhou com Abraão? Não, Deus não falou com Abraão. Falhou com Abraão. Aquilo que Deus falou que ia fazer na vida de Abraão, Ele fez. Deus fez uma aliança com Davi. Davi falhou? Falha grave. Mas Deus falhou? O que Deus falou que Ele ia fazer na vida de Davi, Ele fez. Deus fez uma aliança com você, através de Cristo Jesus. Você já falhou? Falhei. Eu também já falhei. Todos nós já falhamos. Mas Deus vai fazer cumprir a promessa dele na sua vida. Porque Ele é fiel. E a palavra aqui nos exorta ao quê? A confiarmos. A mantermos a confissão da nossa esperança. Cremos que Deus vai fazer coisas grandiosas, mas não é por causa de nós. Interessante que ele fala assim, sem vacilar. Crente vacilão é aquele crente que duvida da promessa. Fala para a pessoa que está do seu lado, fala assim: seja vacilão, para de ser vacilão. Mantenha firme a confissão da esperança na sua vida. Por quê? Porque aquele que falou, Ele vai fazer. Se Deus liberou uma promessa na sua vida, você pode ter certeza que vai cumprir. Ah, pastor, mas eu não orei o suficiente. Ah, pastor, mas eu não fiz o suficiente. Ah, pastor, mas por que Deus vai me restituir de algo que na verdade fui eu que errei? Deixa eu te falar um negócio: Ele não vai fazer por causa de você, Ele vai fazer apesar de você, porque a aliança dele está sobre a sua vida. Aleluia, aleluia.
Abraão, ele recebeu, não foi porque ele fez, mas porque ele creu. Nesse mesmo texto, no livro de Hebreus, mais para frente, no capítulo 11, a Bíblia fala que Abraão recebeu, porque foi lhe imputado por justiça, porque ele creu. Ele creu. Ele não fez tudo certo, ele apenas creu. Ele apenas creu que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Então nós somos prisioneiros da esperança, irmãos, porque nós sabemos quem fez a promessa. O maior poder está naquele que falou a promessa. Se eu falar para você, olha, eu vou te dar um carro, eu vou te dar uma casa, você pode desconfiar. Mas por quê? Porque aquele que prometeu, ele pode não ser fiel para cumprir. Mas se Deus falar isso, irmãos, creia. Porque aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Você está conseguindo compreender o que eu estou dizendo? Então nós somos prisioneiros da esperança, porque quem prometeu é fiel. Então somos prisioneiros da esperança, porque Deus é um Deus de montes e vales. Somos prisioneiros da esperança, porque aquele que prometeu é fiel. E também nós somos prisioneiros da esperança, por causa do sangue da aliança. No mesmo texto, no livro de Zacarias capítulo 9, no versículo 11. Volta lá, Zacarias 9, 11. A palavra de Deus vai dizer: quanto a ti, Sião, por causa do sangue da tua aliança, tirei os teus cativos da cova, em que não havia água. Então nós somos também prisioneiros da esperança, não por causa de nós, mas por causa do sangue da aliança, por causa de Cristo. Então quando Deus ele olha para nós, ele olha o sangue de Jesus que está sobre a sua vida. E a esperança ela está justamente na transformação que o sangue fez em nós. A Bíblia fala no livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 27, que Cristo em nós é a esperança da glória. O poder do sangue em nossa vida é o poder da transformação na nossa natureza. Então, uma vez que o sangue de Jesus está sobre nós, a nossa natureza é transformada, o nosso coração é transformado. O profeta vai dizer que Deus substitui um coração de pedra por um coração de carne. Agora nós somos uma nova criatura, temos uma nova forma de pensar, temos uma nova forma de viver. E agora já não vivemos mais a nossa vida, mas Cristo vive em nós. E a partir do momento em que nós temos Cristo dentro de nós, essa já é a garantia de que há em nós uma esperança. Então nós somos prisioneiros da esperança, porque o sangue de Jesus está sobre nós. O sangue da aliança está sobre nós, porque Cristo agora está em nós. Então não podemos mais viver sem a expectativa de coisas boas vindo ao nosso encontro. Sabe por quê? Porque as coisas boas que estão vindo ao nosso encontro, elas não estão vindo porque nós somos bons, mas sim porque Cristo está em você. Mas sim porque o sangue está sobre você. Então nós cremos no sacrifício perfeito, no sangue derramado do Cordeiro de Deus. E Deus tem uma aliança conosco por causa do sangue. Então quando Deus faz aliança com Abraão, a primeira coisa que Deus fala a Abraão: Abraão, pega um animal, derrama o sangue, divide ele no meio, coloque em 2 torres e ultrapasse por esses animais, formando um 8. Eu vou estar passando junto com você. Deus faz uma aliança com Abraão. Deus promete fazer na vida de Abraão aquilo que Deus faz, aquilo que prometeu. Deus cumpre a sua promessa. Mas não foi por causa de Abraão, mas por causa do sangue derramado naquela aliança. Então Deus é fiel à aliança que cumpre. Por quê? Por causa do sangue que foi derramado. Então Deus não vai fazer na sua vida. Você não precisa ter esperança por causa da sua capacidade. Você não tem que crer
em dias melhores virão no seu trabalho, porque você é bom no que faz. Você não deve crer em dias melhores na sua casa, porque você é um bom marido, uma boa esposa, um bom filho. Você não deve crer que dias melhores virão em qualquer lugar onde você esteja, na sua escola, porque você é um bom aluno. Não creia simplesmente que dias melhores virão por causa de algo que você pode fazer. Creia que dias melhores virão simplesmente porque Cristo está em você. E a aliança que Deus fez com você está no sangue. E o poder do sangue é capaz de fazer com que coisas inimagináveis aconteçam ao seu redor. E você vai pensar, por que isso aconteceu? Eu fui restituído, eu errei, mas Deus restituiu. Por quê? Não foi por causa de você, é por causa do sangue. É por causa do sangue. É por causa do Cordeiro. Sabe que quando nós entendemos o poder do sangue, da ressurreição na nossa vida, irmãos, nós nos tornamos prisioneiros dessa esperança. Quantas pessoas que não conhecem a Jesus, ou no passado foram prisioneiros do desespero, noites e noites virando de um lado para o outro, sem conseguir dormir, preocupados, sem saber o dia de amanhã, ou então prisioneiros do pecado. Romanos 6,17 vai dizer que nós éramos outrora escravos do pecado, mas a Bíblia fala que uma vez que nós somos libertos do pecado, agora nós fomos feitos servos da justiça. Agora nós somos prisioneiros da esperança, estamos conectados às promessas de Deus em nossa vida. Não há mais por que estarmos completamente presos à desconfiança, à incerteza, com medo das coisas que estão por vir. Entenda uma coisa, irmãos, quando você tem o sangue sobre a sua vida, não tem por que você ter medo do anjo da morte. Ele vai passar, mas se há um sangue, se você tem o sangue, ele vai passar por cima e não vai te afetar. Somos prisioneiros da esperança porque cremos em que o Senhor Ele vive, Ele está vivo em nós, por nós, para nós. Muitas pessoas creem e sabem que Jesus morreu. Muitas pessoas, elas têm esse entendimento. Afinal de contas, durante muitos anos, celebram-se a Páscoa. E se você for perguntar nas escolas ou em diversos outros lugares, as pessoas sabem o que é a Páscoa. O que é a Páscoa? Muitos vão dizer, porque Jesus morreu e ressuscitou no terceiro dia. Mas a verdade é que eles não entendem que o sangue que foi vertido na cruz naquele dia está sobre aqueles que creem hoje. E isso é o que faz a diferença. Não basta você entender que Jesus morreu. Você precisa entender que Jesus morreu e que você estava lá com Ele. E a aliança que Ele fez com aqueles que creem está com você hoje. E esta aliança, este sangue é o que te garante você receber da parte de Deus. No momento de desesperança, no momento de crise, entendermos e sabermos que Cristo é por nós, muda completamente a nossa vida. Tem uma história de uma música que foi composta por um casal. Essa música, ela no inglês, ela se chama Because He Lives. Ela foi composta por um casal chamado Bill e Gloria Gaynor. E eles compuseram essa música mais ou menos na década de 60. Eles já eram grandes compositores. E ela foi inspirada num momento muito difícil do casal. Eles já tinham 2 filhos. Ela estava grávida do terceiro. E o mundo estava passando por um momento de grandes guerras, crises. E ela então entrou em uma crise, porque ela pensou, eu vou trazer meu terceiro filho para um mundo como esse.
Eu vou trazer o meu terceiro filho para o mundo de guerras. Um mundo onde as pessoas estão preocupadas apenas consigo mesmas. Eu vou trazer o meu filho para um ambiente hostil. E tem pessoas que pensam da mesma forma como ela. Para que eu vou gerar um filho para um mundo como esse? O mundo que está perdido. O casal estava enfrentando um momento de grande incerteza. Mas no momento em que ela estava orando a Deus, Deus transformou esse sentimento de incerteza em um sentimento de convicção. Quando eles se lembraram da ressurreição de Jesus. Eles perceberam que quem depende de Deus, ele é um prisioneiro da esperança e no final das contas, ele vai vencer. Eles perceberam que quando eles olham para a cruz de Deus, quando eles olham para aquilo que Deus fez na vida deles, irmãos, não tem por que temer o amanhã, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Esta é a canção que você conhece, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Deus enviou seu Filho amado. Agora não precisamos mais ter nenhum tipo de preocupação, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, pois eu bem sei que a minha vida está nas mãos dEle. Quantos compreendem o que eu estou dizendo? Você pode ficar de pé onde